Graça e paz para todos, queridos irmãos. Aqui é o pastor Paulo Henrique e hoje, dando continuidade à nossa série de mensagens expositivas no livro de Salmos, hoje eu gostaria de compartilhar com os queridos irmãos a exposição do Salmo 34. Diz assim o texto bíblico: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer a longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal, e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos os livra. Preserva-lhe, pois, todos os ossos, e nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. O título desse salmo no original é Davi, quando mudou seu semblante perante Abimeleque, que o expulsou e ele se foi. Esse título indica tanto a autoria quanto a ocasião histórica que se encontra registrada em 1 Samuel, capítulo 21, versículos 10 ao 15. O nome do rei filisteu em 1 Samuel 21 é Aquis. Provavelmente Abimeleque, que significa literalmente meu pai é rei, seja um título real para os reis filisteus, à semelhança de Faraó para os egípcios, enquanto Aquis parece ser o seu nome pessoal. A experiência vivida por Davi na cidade de Gat deve ter sido profundamente perturbadora. Davi estava cansado de fugir de Saul e procurou a proteção do rei de Gat. Mas quando foi reconhecido, ele temeu que esse rei filisteu o matasse e fingiu-se de louco para escapar. Essa experiência levou Davi a escrever esse belíssimo salmo cheio de gratidão a Deus e orientações práticas para aqueles que temem ao Senhor. Esse é um salmo de ações de graças pelos livramentos do Senhor, que contém um importante elemento didático, onde a experiência de Davi se torna um testemunho para as gerações seguintes. A ideia principal do salmo é o cuidado de Deus para com o seu povo. Foi escrito em forma de acróstico, em que cada versículo sucessivo inicia com a letra seguinte do alfabeto hebraico. O salmo pode ser dividido em duas partes principais. Dos versículos 1 ao 10, Davi convoca todo o povo para louvar ao Senhor por conta da sua bondade. Nos versículos 11 a 22, são instruções de sabedoria sobre como obter uma vida longa e feliz. Então, nos versículos 1 ao 10, nós vemos que Deus é digno de ser louvado. Nessa primeira parte, temos o testemunho pessoal de Davi, onde ele expressa os seus motivos para louvar ao Senhor e convoca outros a se juntarem a ele. Davi havia recebido um grande livramento, de modo que ele decide adorar a Deus contínua e publicamente. Nos versículos 1 ao 3, Davi engrandece ao Senhor pela sua bondade e convoca outras pessoas para se juntarem a ele. O coração de Davi está cheio de gratidão a Deus, por isso, ele utiliza vários verbos para louvar ao Senhor. Bendizer, no versículo 1, gloriar, no versículo 2, engrandecer, no versículo 3 e exaltar, no versículo 3. Davi começa o salmo dizendo: Bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A palavra bendirei vem de um verbo hebraico que significa ajoelhar-se diante de, e tem o sentido de abençoar e louvar. Significa falar bem de Deus por causa de todas as suas bênçãos.
A expressão em todo tempo pode ser entendida como em todas as situações. É o equivalente da exortação em tudo dai graças que nós encontramos no Novo Testamento. Isso significa que devemos louvar ao Senhor antes, durante e depois das aflições, nos dias radiantes de alegria e nas noites escuras do medo. Em todo o tempo, em toda situação, a gratidão a Deus deve estar continuamente em nosso coração e em nossa boca. A gratidão a Deus está intimamente relacionada a uma atitude de humildade e dependência de Deus. Por isso, a soberba, isto é, a típica tendência pecaminosa do ser humano de gloriar-se em si mesmo, é o auge do orgulho e da impiedade. Entretanto, gloriar-se em Deus é algo correto e esperado daqueles que são humildes, como nos mostra o versículo 2, que diz: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. A palavra gloriar-se tem o sentido de louvar, regozijar-se no Senhor. Davi não se gloria no seu poder ou na sua capacidade, antes se gloria no Senhor, em quem ele é e naquilo que ele faz. De igual modo, devemos nos gloriar no Senhor e não em nossa própria posição ou realizações. Quando compreendemos que tudo que recebemos do Senhor é por graça e por graça somente, devemos jubilosamente nos alegrar e engrandecer ao Senhor. Assim, no versículo 3, Davi convoca todo o povo de Deus para junto com ele engrandecer o nome do Senhor. Ele diz: engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. A palavra engrandecer tem o sentido de fazer grande ou enaltecer, e significa celebrar a grandeza infinita de Deus. E exaltar o nome do Senhor quer dizer elevá-lo acima de tudo em nossos pensamentos e palavras. E implica testificar publicamente dos grandes atos de Deus na história e em nossas vidas. Visto que a bondade de Deus é tão grande, devemos convidar outras pessoas para engrandecer ao Senhor juntamente conosco. Nos versículos 4 a 10, Davi dá testemunho da bondade de Deus para com aqueles que o temem. Ele mostra que Deus os livra dos temores e das tribulações e os protege e supre as suas necessidades. Davi reforça a sua convocação para engrandecer ao Senhor com o seu testemunho pessoal de libertação de todos os seus temores. No versículo 4, Davi diz: busquei ao Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. A expressão me acolheu significa literalmente me respondeu. É uma declaração clássica nos Salmos, indicando que Deus ouve e responde às orações do seu povo. O termo hebraico, aqui traduzido como temores, é uma palavra forte, indicando qualquer coisa que inspire medo ou terror. Pode significar eventos ameaçadores ou o próprio medo. Provavelmente refira-se às tribulações do versículo 6. No entanto, quando buscamos ao Senhor, Ele nos ouve e nos livra de todos os nossos temores. O medo e a fé em Deus se opõem um ao outro, porém a fé no Senhor dissipa todos os medos e ansiedades, de modo que os que olham para o Senhor estão sempre radiantes de alegria, como mostra o versículo 5, pois eles jamais serão decepcionados. Eles sabem que Deus ouve e responde à sua oração. No versículo 6, Davi reconhece o seu estado de humilhação e pequenez. Ele diz: clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e os livrou de todas as suas tribulações. O termo aflito, literalmente pobre ou necessitado, indica que Davi não tinha forças ou condições para salvar a si mesmo. Por isso ele se volta para o Senhor, sobre quem ele pode lançar todas as suas ansiedades e temores. Devemos nos aproximar de Deus com a mesma atitude de Davi, de pequenez e impotência, reconhecendo que somos totalmente dependentes do Senhor. Quando agimos dessa forma, Ele ouve as nossas orações e nos livra de todas as tribulações. Porém, isso não significa estar imune aos problemas, mas quer dizer que, assim como Davi, experimentaremos o livramento do Senhor no meio das tribulações. A confiança de Davi tem uma base firme, pois é o Senhor quem o livra e o protege. No versículo 7, Davi declara: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não se trata de anjos, mas do próprio Senhor protegendo os seus servos. O anjo do Senhor é um termo comum no Antigo Testamento para referir-se a uma teofania
ou uma manifestação especial do próprio Deus em momentos históricos especiais. Refere-se àquela presença divina que é ao mesmo tempo identificada como Deus, com Deus e diferenciada dele. Indicando nesse aspecto uma teofania de Cristo na sua forma pré-encarnada. Ao que parece, a interpretação mais correta mostra que o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor de todo o exército angelical, está ao redor dos que o temem como um exército protetor para livrá-lo de todos os perigos visíveis e invisíveis. No versículo 8, Davi incentiva outros a confiarem e a experimentarem a bondade de Deus. Ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai e vede é um apelo às experiências pessoais e à confiança no Senhor. Se provarmos, veremos que o Senhor é bom. A palavra hebraica traduzida como provai não é a mesma usada em Malaquias 3:10. Que em Malaquias 3:10, que tem o sentido de examinar, testar, provar, e onde se ordena trazer os dízimos à casa do seu tesouro e provar o Senhor nisto. Enquanto o profeta Malaquias propõe um teste, a palavra utilizada por Davi indica um ato de experimentar algo, assim como provar uma comida. Há certas coisas que são incapazes de serem adequadamente expressas em palavras e que só podem ser completamente entendidas quando experimentadas. Desse modo, Davi nos convida a conhecer a Deus e a desfrutarmos da sua bondade a cada dia. Deus é bom em todo o tempo. Em meio a um mundo cheio de maldade, nós temos grande consolo no caráter totalmente bondoso de Deus. Ele não apenas salva e guarda os que o temem, como também supre suas necessidades, como nos mostra o versículo 9 que diz: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Temer ao Senhor significa uma atitude reverente e humilde, acompanhada de confiança e obediência. A expressão nada falta significa nenhuma necessidade, carência ou empobrecimento. Nada falta não tem o sentido de desejo, mas sim de uma necessidade que é suprida pela providência do Senhor. Deus não nos promete dar tudo o que desejamos, mas sim aquilo que precisamos. Se não recebemos aquilo que consideramos necessário, significa que Deus sabe que não é bom para nós ou que no momento não é essencial. Os que temem ao Senhor não precisam ter medo de coisa alguma, pois o Senhor sabe e supre tudo o que precisamos no momento em que precisamos. Nos versículos 11 a 22, nós temos então instruções para uma vida longa e feliz. A lição principal desta parte do Salmo é que o verdadeiro bem se acha em temer ao Senhor. Aqui nós encontramos várias instruções éticas que lembram a literatura de sabedoria, como nos livros de Provérbios e Eclesiastes. Davi utiliza a sua experiência de vida para dar instruções práticas para uma vida longa e feliz. No versículo 11 ele diz: vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Aqui Davi assume o papel de um sábio ancião que se dirige aos mais jovens para lhes ensinar o temor do Senhor. Devemos temer, desrespeitar o Senhor e ser por ele disciplinado. Mas temer a Deus não significa ter medo dele. Temer a Deus envolve reverência, obediência, respeito e adoração, mas não medo. O temor do Senhor traz consigo a ideia de uma atitude correta e reverente em relação a Deus e a demonstração prática dessa atitude na vida cotidiana. No versículo 12, Davi pergunta: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Essa é uma pergunta retórica, ou seja, não tem como objetivo de receber uma resposta, mas é usada para chamar a atenção. A expressão ama a vida está relacionada à qualidade de vida e não apenas à existência física ou à duração da vida. Alguém poderia ganhar todo o dinheiro do mundo, viver muitos anos e ainda assim se sentir insatisfeito e infeliz. As coisas que existem só podem dar-nos algum prazer quando acompanhadas da presença do Senhor, visto que somente aquele que nos criou pode satisfazer a nossa alma. Como bem disse Agostinho, dirigindo-se ao Senhor, ele disse: fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti.
Nos versículos 13 e 14, Davi apresenta 3 importantes orientações para uma vida longa e próspera. A primeira, no versículo 13, é: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente ou enganosamente. A palavra refrear tem o sentido de guardar, vigiar, manter fechado. Devemos vigiar para não utilizarmos a nossa língua para o mal ou para o engano, mas sempre dizer a verdade em amor. Se conseguirmos controlarmos a língua, seremos capazes de controlar todo o resto do corpo, como diz Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 12. A segunda orientação está na primeira parte do versículo 14, que diz: aparta-te do mal e pratica o que é bom. Isso significa que devemos nos abster de todo o mal e viver na prática do bem. A terceira orientação se encontra na parte final do versículo 14, que diz: procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Significa que precisamos nos esforçar para manter uma atitude pacífica com todos. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 12, 18, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Nos versículos 15 e 16, vemos um contraste entre os justos e os ímpios. Enquanto, como diz o versículo 15, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor, indicando a proteção e o cuidado do Senhor, o versículo 16 diz que o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, mostrando que Deus julgará todo o mal e que, por fim, os ímpios serão eliminados da terra. Vivenciar o cuidado e a proteção de Deus não quer dizer que aqueles que temem ao Senhor são poupados das tribulações, mas que o Senhor os livra de todas elas, não permitindo que sejam consumidos, como nos mostra o versículo 17, que diz: clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. No meio das tribulações, temos o privilégio indescritível de poder clamar a Deus que nos escuta e nos livra. A palavra hebraica, aqui traduzida como livra, tem o sentido de tirar à força, salvar, resgatar, libertar. Isto mostra que os que temem a Deus não são imunes a dificuldades, mas têm um libertador poderoso. Não importa a situação que tenhamos de enfrentar, temos a promessa de que Deus estará sempre conosco. No versículo 18, Davi afirma: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Coração quebrantado e espírito oprimido são expressões que descrevem alguém que foi conduzido ao estágio da humildade depois de ter sido quebrado e esmagado pelas aflições e que depende totalmente de Deus. Embora Davi tenha dito nos versículos 8 a 10 que aqueles que temem o Senhor não padecerão nenhuma necessidade, isso não significa que eles devem esperar uma vida livre de problemas. Na verdade, o versículo 19 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos o livra. Em vez de afirmar que aqueles que confiam no Senhor nunca sofrerão, Davi afirma que o Senhor estará com eles e, por fim, os libertará em tempos de tribulação. O cuidado de Deus envolve a proteção de danos físicos, como está claro no versículo 20. Preserva-lhe todos os ossos, e nenhum deles sequer será quebrado. O termo preservar no original hebraico significa cuidar com grande zelo. Não quer dizer que o justo não sofrerá nenhum dano, mas mostra que a atenção e o cuidado de Deus se estende ao nosso corpo físico. Esse versículo se cumpriu literalmente na morte de Jesus, como registra o Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 31 ao 37. O fato dos ossos de Jesus não terem sido quebrados na crucificação é um lembrete do compromisso de Deus com os justos, mesmo na morte, e a prova que Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Os versículos finais desse salmo apresentam o contraste entre o destino dos justos e dos ímpios, mostrando que Deus punirá os ímpios, mas salvará os que confiam nele. O versículo 21 pronuncia o julgamento final do Senhor sobre os ímpios e mostra que eles serão mortos nas suas próprias maldades, indicando que os seus próprios pecados trazem consigo a culpa e, consequentemente, a morte e a condenação. Porém, o salmo termina com uma nota de triunfo e louvor, pois, como diz o versículo 22, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Enquanto os ímpios serão condenados, Deus salva aqueles que põem nele a sua confiança.
Para os que temem ao Senhor, não há nenhuma condenação, como declara o apóstolo Paulo em Romanos 8:1, que diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Concluindo, o Salmo 34 é muito apreciado por todos os cristãos. É um cântico de libertação dos temores, como diz o versículo 24, dos perigos, como diz o versículo 27, das tribulações, como diz o versículo 17, das aflições, como diz o versículo 19, e da condenação, como diz o versículo 22. Nesse salmo, Davi louva ao Senhor pelas grandes bênçãos recebidas e convoca outros a fazerem o mesmo. O Senhor, em tempos de louvar ao Senhor em tempos de alegria é fácil, mas fazê-lo em todo o tempo é bem mais difícil. Porém, essa foi a decisão de Davi. A sua disposição no versículo 1 guia todo o salmo. No versículo 1 ele diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. O que Davi propõe a fazer é fácil dizer, mas difícil de praticar, pois crer em Deus e viver no temor do Senhor não nos isenta de problemas e sofrimentos nesta vida. A Bíblia mostra que a dedicação a Deus frequentemente nos traz provações, sofrimentos e até perseguições. Davi, ao longo de toda a sua vida, viveu muitas situações de grande aflição, mas nesses momentos ele clamou ao Senhor, que o livrou de todas as suas tribulações. Deus permite o sofrimento das nossas vidas para nos mostrar a nossa total dependência dele. Mas depois de cumprido o seu propósito, ele promete nos livrar de todas as nossas aflições. Max Lucado diz que Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas ele disse que a chegada valeria a pena. A decisão de louvar ao Senhor continuamente nos dias bons e nos dias ruins é um sinal de gratidão e o reconhecimento que Deus está no controle de todas as coisas. Aqueles que conhecem o caráter sábio e misericordioso de Deus não podem agir de outra forma. Deus é digno de ser louvado em todo o tempo e em toda circunstância. No entanto, mesmo que passemos toda a eternidade louvando ao Senhor, jamais seremos capazes de agradecer a Deus de modo adequado. O apóstolo Paulo, em Romanos 11, versículo 36, ele faz a belíssima declaração: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus abençoe os queridos irmãos, em nome de Jesus.